Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 27 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos. Vou te ajudar com a questão. Questão 27. Na matemática, um número inteiro positivo que pode ser escrito como a soma de dois ou mais números inteiros positivos consecutivos é dito educado. O número 10, por exemplo, é um número educado, pois 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Um número inteiro positivo que não é educado é chamado de mal educado. Considerando essas informações, julgue o item. A proposição composta, 8 é um número educado, se e somente se 2022 é ímpar, é verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, nós precisamos dos valores lógicos dessas duas proposições e da tabela verdade do bicondicional, que é o se e somente se. Então, vou começar a resolução fazendo o seguinte: a tabela verdade de uma proposição bicondicional, depois a gente volta, verifica quais são os valores lógicos dessas duas proposições e qual vai ser o resultado na tabela verdade. Então, dada aí duas proposições quaisquer, o bicondicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma: quando nós temos os valores lógicos iguais para as duas proposições, o resultado lógico é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso, como os valores são diferentes, fica falso, falso com verdadeiro também vai ficar falso, e falso com falso resulta aqui em verdadeiro, tá? No bicondicional, no se e somente se os valores lógicos das proposições forem iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Aqui nesse caso, nós temos que 2022 é ímpar. Isso aqui é uma proposição falsa. Então, isso aqui é falso. Agora, 8 é um número educado. Para que ele seja um número educado, ele deve ser escrito como números inteiros consecutivos, assim como foi feito aqui com o 10. Se a gente tentar escrever o 8, eu vou fazer o seguinte: eu vou listar aqui de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Eu quero que a soma dê 8. Então, eu preciso pegar aqui números consecutivos que a soma dê 8. Se eu pegar aqui dois números, tá? Se a gente pensar em dois números, se eu somar o 4 com 5, já passa. Então, 4 com 5, 5 com 6 já passa. Então, eu preciso pegar aqui os números daqui para trás. Só que quando eu somo 1 com mais 2 com mais 3, o resultado é 6. Quando eu somo com 4, vai passar de 8, vai para 10, certo? Então, o número 8 ele não pode ser escrito como a soma de números inteiros consecutivos, né? Positivos consecutivos. Portanto, ele não é um número educado. Se ele não é um número educado, essa proposição aqui é uma proposição falsa. Tá? Essa informação é uma informação falsa, certo? Então, isso aqui é falso. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o meu bicondicional e eu vou colocar os valores lógicos. Os valores lógicos que eu tenho aqui é falso e falso. Quando eu tenho as duas proposições com o mesmo valor lógico, o que acontece aqui na minha tabela verdade do bicondicional? Resulta em verdadeiro. O que a questão está propondo? Que a proposição composta, 8 é um número educado, que é falso. Se e somente se 2022 é ímpar, é verdadeira. Portanto, essa informação que ele está me dando é a informação correta. O nosso item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão.